Bem-vindos de volta ao Direito a Falar. O mercado imobiliário português está a recuperar depois da grave recessão dos últimos anos com o regresso dos grandes negócios imobiliários. Para nos ajudar a analisar esta tendência e quais as implicações que traz para a advocacia em Portugal, temos connosco em estúdio o advogado Miguel Marcos dos Santos, sócio da Garrigues, a quem desde já agradeço a sua presença neste Direito a Falar. E gostava de lhe perguntar, de lhe pedir um balanço do que é que tem sido estes últimos meses no setor. Temos tido vários grandes negócios nesta área. Sim, olha, eu acho que se há coisa que nós não nos podemos queixar é de falta de trabalho neste momento, antes pelo contrário, se nos podemos queixar de alguma coisa é de trabalho a mais. É bom sinal. É bom sinal. Sim, repare, nós tivemos um período muito difícil ali a seguir ao resgate da Troika, em que de facto houve uma diminuição muito significativa do trabalho nesta área, quer dizer, das transações desde logo, e depois do trabalho como consequência da falta de transações. E depois começámos a ter uma evolução relativamente lenta a partir de 2013, o ano 2012 foi um ano muito mau, tivemos uma evolução a partir de 2013, em 2014 já tivemos algumas transações de grande dimensão, e eu diria que 2014 foi o ano de relançamento e nós neste momento, eu diria, estamos com o mercado, em termos de volume, para ter uma ideia, em 2007 nós tivemos o pico máximo de volume de transações no imobiliário comercial, portanto, imobiliário de investimento, antes da crise do Lehman Brothers e tudo. E nessa altura tínhamos cerca de 1.400 milhões de euros de volume transacionado em imobiliário comercial. Edifícios de escritórios, centros comerciais, etc. Depois, em 2012, tivemos 200 milhões. Portanto, como vê, de 1.400 para 200, de facto, foi uma coisa estrondosa e com grande impacto em todos os intervenientes do setor, os advogados não são exceção, e, portanto, foi, digamos, um momento difícil para todos. Agora, nós este ano já estamos com previsões, inicialmente as previsões das consultoras eram previsões da ordem dos 1.000 milhões no fim do ano. E muitas delas estão a rever essa previsão porque já estavam com 800 milhões a meio do ano, ou previa cerca de 800, 900 milhões já a meio quase do ano. ao nível de 2007. 2007 foi um ano anormalmente bom, porque foi um ano em que houve uma ou duas transações de muito grande dimensão que distorceram um bocadinho a estatística. Portanto, eu diria que o volume cruzeiro normal desta área de atividade andará à volta dos 1.000 milhões, 1.200 milhões. Mas estamos a falar aí só do imobiliário para investimento, que de facto foi aquilo que recuperou primeiro. A promoção imobiliária recuperou a seguir, por motivos que podemos depois falar, mas, digamos, a promoção imobiliária tem um percurso mais lento e mais difícil, porque o mercado do investimento é um mercado parecido com o mercado da dívida soberana, quer dizer, os investidores internacionais e institucionais, sobretudo, veem que tem uma boa oportunidade de investimento, o país estabiliza em termos internacionais, em termos de imagem internacional, em termos de indicadores macroeconómicos, e a partir daí, tal como os investidores compram dívida soberana, também compram imobiliário de rendimento. Portanto, este bom desempenho deve-se ao recuperar da credibilidade de Portugal junto dos mercados, isto após aquela fase de grande turbulência em que éramos muito associados à Grécia, que nos diferenciamos, mas também ao facto do BCE ter injetado muita liquidez no sistema. Sim, eu diria que, vamos lá ver, estas coisas é um sistema de vasos comunicantes e, portanto, obviamente, há uma parte... E a Fed e outros há uma parte do sucesso do momento que estamos a viver que tem a ver com aquilo que fizemos e há uma parte do sucesso daquilo que estamos a ver que tem a ver com aquilo que foi feito em termos internacionais. O que me parece é que sem qualquer deles o sucesso não existiria, ou seja, sem os dois em conjunto, melhor dizendo. Porque por mais que nós tivéssemos, em termos internacionais, até mesmo que tivéssemos uma situação em que os juros da dívida baixavam, mas do ponto de vista das reformas internas, é preciso ver que nós, no imobiliário, este boom tem a ver com um conjunto de coisas que tem a ver com essa credibilidade internacional, que foi criada pelas questões orçamentais, etc., e também pelas questões externas, mas depois há um conjunto de questões que são eminentemente nacionais. Por exemplo, nós tivemos uma reforma do regime do arrendamento urbano e, muito particularmente, ao mesmo tempo, uma reforma do regime das obras em prédios arrendados, que fez com que, por exemplo, antes dessa reforma, não havia nenhum investidor que comprasse o edifício arrendado para reabilitar. Era uma questão que não existia, por isso simplesmente, porque sabia que comprava um edifício nessas condições e, em princípio, entre o dia em que prometia comprar e o dia em que reabilitava, podiam passar 7 anos ou 6 anos e, portanto, não há nenhum investidor que fizesse isso. Portanto, isto para dizer que, por um lado, a reforma do arrendamento e das obras em prédios arrendados. Por outro lado, outro fator muito importante que trouxe um mercado diferente, mas que também é muito importante, porque tem uma grande dimensão,
o regime dos Golden Visa e, por outro lado, o regime dos residentes não habituais. E, portanto, isto, no fundo, foram tudo mercados criados a partir de atividades legislativas internas. Portanto, isso não teve nada a ver com fatores externos. Portanto, eu diria, de facto, que há uma combinação virtuosa entre os fatores externos e os fatores internos, em que o pontapé de saída, diria eu, foi dado pelos fatores internos, porque os externos dificilmente poderiam ter a dimensão que tiveram. E depois veio o rebound, exatamente. E, portanto, neste momento estamos numa fase em que, só para ter uma ideia, nós, em termos de imobiliário comercial, podemos pensar que podemos ter 1.000 milhões ou 1.100 milhões. Mas em termos por exemplo, do Golden Visa, que é um mercado completamente novo, com todos os problemas que tem agora, etc., mas que eu espero que sejam passageiros, é um mercado completamente novo que pode, do zero, ser um mercado que vale 600 milhões por ano, 700 milhões por ano. Quer dizer, no fundo, nós quase que duplo, e os residentes não habituais, se calhar, vale os outros 300. Portanto, nós tínhamos um mercado de 1.000 milhões e passámos a ter um mercado de 2.000, fruto das decisões internas e de medidas específicas. E houve também, nos últimos anos, uma mudança no perfil do investidor imobiliário em Portugal? Sim, eu penso que sim. Há mais fundos, por exemplo, anglo-saxónicos e norte-europa? Eu penso que não necessariamente do ponto de vista do tipo de entidade institucional. Em que sentido? Quando nós arrancámos, portanto em 2014, quando o mercado começou ou 2013, quando o mercado começou a viver outra vez momentos melhores, nessa altura havia uma diferença clara face aos investidores anteriores. Ou seja, nós passámos por um período em que quando as coisas correram mal, os principais fundos, os principais investidores institucionais saíram, ou pelo menos pararam de investir, e foram nessa altura substituídos por investidores com um perfil de risco muito mais agressivo. Estamos a falar de family offices europeus que no fundo investem a longo prazo e portanto não estão tão preocupados com as variações de curto prazo. E que investiram em Portugal mesmo numa altura em que a própria permanência da moeda única Exatamente. Podia não estar mesmo assegurada. Nessa altura começou, eu diria, talvez em agosto de 2013, essa ideia da permanência já estava a começar a consolidar-se no sentido de não ser um problema, mas ainda havia dúvidas e o que é facto é que nós nessa altura tínhamos family offices europeus, family offices americanos e tínhamos muitos investidores de paragens muito diferentes, como por exemplo investidores mais institucionais ou menos institucionais, mas da Tailândia, da China, etc., que no fundo são investidores que nos permitiram, naquele momento em que os investidores europeus e americanos não estavam ainda preparados para assumir o perfil de risco que a economia portuguesa tinha, isso permitiu, no fundo, adiantar o momento de subida. Que se estivéssemos à espera dos investidores tradicionais, se calhar tínhamos que esperar mais um pouco. Mas depois, a partir do meio de 2014, os investidores que neste momento estão... eu penso é que há mais perfis e mais investidores do que havia antes. Mas hoje em dia os investidores europeus que estavam cá antes estão todos a vir e com uma grande confiança na economia portuguesa. Portanto, eu penso que neste momento nós temos um perfil de investidores em que temos os que tínhamos e acrescentámos a esse perfil mais um conjunto... Alargou-se o leque. Alargou-se o leque. E esta questão da Grécia não pode pôr em causa este momento bom? Sim, eu acho que esta questão da Grécia pode pôr em causa tudo, não é? No fundo, no seguinte sentido, pode pôr em causa tudo ou pode não pôr em causa nada porque nós não conseguimos medir a dimensão do problema. Nós sabemos que em Portugal estamos relativamente protegidos pelas condições que temos em termos temos os cofres cheios. Os cofres cheios. E, portanto, isso permite-nos, pelo menos, enfrentar esta crise. Agora, depende muito da dimensão que ela tiver. Quer dizer, se de facto a Grécia, eu não acredito e espero que isso não aconteça, mas se a Grécia saísse da zona euro, inevitavelmente teríamos aqui uma turbulência, um momento de turbulência importante, e esse momento de turbulência importante... a escala desse momento de turbulência nós não sabemos. Até uma determinada escala, os cofres cheios chegam. A partir de uma certa escala, se tivermos uma crise de 2, 3 anos ou mais até do que um ano... E há também o próprio impacto do default grego no sistema financeiro internacional e pode pôr em causa a liquidez que está disponível para investir. Claro, que é também uma consequência importante, se bem que eu aí penso que... Pode ter um colapso parecido com o do Lehman. Pois, é isso. Vamos lá ver, mas se bem que eu aí, pelo menos aquilo que tenho lido, não sendo especialista na matéria, é que, apesar de tudo, a dimensão do colapso do Lehman, porque a exposição era relativamente a certas geografias, podia ser uma coisa mais grave. Ao longo do tempo as coisas foram, digamos, modificadas nesse sentido e por isso a crise grega é de facto menos preocupante do que seria se fosse há 2 anos. Mas não deixa de ser, digamos, um motivo de preocupação e deixe-me dizer-lhe, para quem viveu como eu, um momento em que em 2009, 2010 as coisas começavam a perder um bocadinho em Portugal, mas continuávamos a ter uma atividade no setor imobiliário perfeitamente razoável e de repente com o resgate, pura e simplesmente
é um mercado que deixa de existir, todas estas turbulências nos assustam, não é? Como é evidente. Mas eu penso que, neste momento, para já espero que isso não aconteça e, segundo, acho que mesmo que aconteça, de facto, o facto de termos esta almofada ajuda-nos aqui a ganhar algum tempo. O próprio BCE também atua no mercado para tentar estabilizar as coisas. E isto em termos de promoção imobiliária do setor em Portugal, dos construtores portugueses, promotores portugueses, como é que está o setor depois desta crise brutal que está mal afetou? No seguinte sentido, está mal porque houve muitas insolvências, houve muitas empresas, houve muito desemprego, houve muitas empresas em situação muito difícil e estamos a falar da fileira toda, quer dizer, nós estamos a falar desde os gabinetes de projeto e, portanto, no fundo, seguindo o ciclo normal da construção, desde os gabinetes de projeto, aos mediadores, aos advogados, aos consultores em geral, aos promotores e às construtoras, passaram por um momento muito difícil porque, de facto, tinham, em muitos casos, produto a mais, mas mesmo quando não tinham, precisavam de um certo rollover do produto que tinham e às tantas, de repente, o mercado parou. Portanto, eu penso que este é um momento muito difícil. A única vantagem, a única coisa boa que nós podemos dizer neste momento é que nós estamos, digamos, já passámos um momento pior, claramente. E isto vê-se porque nós continuamos a ter... Eu penso que o mercado de investimento é assimétrico, geograficamente, mas apesar de tudo não é talvez tão assimétrico como o mercado da promoção. Porque o mercado de investimento, por natureza, concentra-se nos centros urbanos de maior dimensão e, portanto, hoje em dia, em Lisboa, há de facto uma vontade de investir muito forte, de investidores internacionais e também já nacionais. No Porto também há, coisa que não acontecia há 6 meses, ou 8 meses, ou um ano, e agora há de uma forma muito forte. Investimento no centro da cidade, em zonas que estão a ser reabilitadas. Sem dúvida, muito forte. Portanto, o que é que eu quero dizer? Eu penso que no investimento, como a coisa se concentra mais, a diversão geográfica é diferente. Na promoção, nós aí temos de facto uma diferenciação muito grande em termos geográficos, ou seja, os promotores que têm a sorte ou que têm a capacidade, ou os construtores que têm a dimensão para trabalhar na reabilitação urbana, por exemplo, do centro de Lisboa, que é uma realidade, quer dizer, Lisboa hoje em dia é um estaleiro, nós vemos, quer dizer, nós aqui há 10 anos falavam, era uma conversa comum, como Lisboa estava a cair aos bocados e o Porto também, de certa forma. E hoje em dia já não podemos dizer isso, porque pelo menos temos que dizer que o que estava a cair está a ser intervencionado neste momento, porque há muito a fazer. Portanto, eu diria, as empresas da fileira da promoção que conseguem trabalhar nestas zonas estão melhor, estão claramente melhor. Há muitas empresas que estão a conseguir... Agora, o problema é que a promoção é uma coisa que atinge Portugal inteiro, ou melhor, é um setor que está em Portugal inteiro, e estando em Portugal inteiro, há zonas, quer dizer, aquelas zonas das cinturas das grandes cidades, etc., das cidades, continuam a ter muito produto para vender, que é difícil de escoar, muito deles já nos bancos, e, portanto, para esses promotores é difícil porque não têm, digamos, não... Repare, isto é uma questão óbvia de mercado, não é? Quer dizer, nós neste momento, a razão pela qual nós temos a promoção em Lisboa a funcionar tão bem, e sobretudo, ainda por cima, a promoção para a reabilitação, porque é importante dizer isto também, houve uma alteração do paradigma, aquilo que se escrevia nos programas de governos há 10 anos, ou há 15 ou há 20, que era a mudança da construção nova para a reabilitação e a mudança da propriedade própria para arrendamento, são realidades que se estão a verificar. Umas por bons motivos, outras por maus motivos. Mas a realidade é que nós, neste momento, vivemos estamos num tempo em que, de facto, 99% da construção é reabilitação, uma parte muito significativa é reabilitação, e, portanto, isto implica não sei quantas fileiras diferentes do setor da construção, a trabalhar, etc. Portanto, eu diria que, de facto, neste momento, estamos num momento bom, embora haja muita gente a passar um mau bocado ainda, porque, quer dizer, há zonas onde de facto, é muito difícil. E essa aposta na reabilitação tem a ver com os vistos gold, tem a ver com Sim, o facto de haver um aumento do turismo. Sim. Eu diria que essa aposta da reabilitação tem a ver fundamentalmente com os vistos gold, ou seja, eu diria, não, mais do que uma aposta, a necessidade de reabilitar tem a ver com a existência de um mercado que não havia antes, que é o mercado dos vistos gold por um lado, dos residentes não habituais por outro, e das pessoas que vêm viver para Portugal, independentemente de critérios relacionados com residência ou com questões fiscais, mas que vêm porque gostam de Portugal, porque Portugal está na moda, quer dizer, Lisboa particularmente, e o Porto, e portanto eu diria que há um mercado novo. Esse mercado foi muito criado por estas medidas legislativas que foram feitas e, portanto, é possível que a partir daqui as coisas se desenvolvam. É evidente que o setor imobiliário é cíclico, não é? Portanto, há de haver algum momento, daqui para a frente, não sabemos quando, em que pode haver uma crise. Mas também é verdade que o perfil do investidor, há bocado perguntou-me sobre o perfil do investidor, eu acho que o perfil do investidor mudou enquanto geografia, tipo de perfil de risco, etc., mas também mudou
na forma de fazer a atividade, porque o investidor hoje em dia já não investe com 100% alavancado, com 100% de dívida como fazia antigamente. Isso é uma coisa que acabou, se calhar daqui a 7 anos... nesses projetos de reabilitação? Sim, não, isso já acabou. Em zonas nobres? Sim, mesmo em zonas muito boas. Os bancos estão muito mais cautelosos no que toca... Os bancos estão muito mais cautelosos, têm guidelines muito específicos nessa matéria e, portanto, aqui, quer dizer, repare, enquanto que antigamente um promotor fazia um projeto com 100% de financiamento, hoje em dia faz com 60%, 65%, 70%, se for um projeto muito especial. Isto significa que o promotor tem que arriscar uma quantidade importante de capitais próprios e, portanto, isto significa que, de facto, isto também muda um bocadinho a maneira de ser do promotor, quer dizer, não é qualquer pessoa que faz... Arrisca menos. Ou se arrisca é porque sabe que vai ter um bom resultado. Antes de exatamente. E, portanto, eu acho que tudo se conjugou... E acha que há espaço em Portugal, e quando falo em Portugal, falo também na Europa, para formas alternativas de financiamento destes projetos? Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos há plataformas de crowdfunding para imobiliário. É algo que em Portugal fazia sentido? Eu acho que estamos um bocadinho longe disso, diria eu. Eu acho que o imobiliário é um setor muito especializado. Nos Estados Unidos também é, obviamente, aliás, mais especializado do que em qualquer outro lado, mas é um mercado de grande dimensão e, portanto, é um mercado em que podem nascer episódios diferentes de financiamento. Eu acho que Portugal, nós falta-nos dar ainda um passo para ficar numa situação equivalente a esses países e que estava previsto na Lei do Orçamento de Estado este ano, portanto é natural que ainda saia este ano, com a lei dos REITs portugueses, dos Real Estate Investment Trusts, que são uma realidade de investimento que existe em grande parte dos países da Europa, que existe nos Estados Unidos desde os anos 60, e que no fundo é uma forma de fazer sociedades especializadas em aquisição para arrendamento e que depois são cotadas no mercado principal ou em mercados alternativos. E, portanto, isso eu diria que é um embrião de trazer... Mas são fundos, na prática? Não são fundos, são sociedades... Então vendem ações? Sim, são sociedades como se fossem sociedades cotadas. Podem ser cotadas no mercado principal ou sociedades cotadas em mercados secundários. E, portanto, mas isto significa que isto é um primeiro passo, eu diria, é um primeiro passo para esse tipo de situação em que nós temos o público interessado em investir, não pela via agora do financiamento, não seria do financiamento, mas pela aquisição de participações nessas sociedades. E, portanto, isto é uma nova forma de ver a coisa. Em Espanha, este regime já existe há muito tempo, mas em 2012, 2013 foi profundamente alterado e a partir dessa altura foi um boom de investimento com os grandes players internacionais irem para a Espanha, constituírem, em Espanha chamam-se SOCIMIs, constituir as SOCIMIs espanholas e desenvolver a atividade. E, portanto, pode ser que isto seja mais uma forma, é evidente que quando foram criados os vistos gold e quando foi criado os residentes não habituais e quando foi feita a reforma do arrendamento urbano, esperava-se que isto tivesse algum efeito. Não se esperava, se calhar, que tivesse tanto efeito como teve e, portanto, foi um efeito muito positivo. Relativamente aos REITs, ou às SIPIs, como se vão chamar em Portugal, também se espera que tenha o grau de desenvolvimento... Qual é o calendário da entrada em vigor dessa nova legislação? Ela ainda está a ser elaborada. Houve uma autorização legislativa no Orçamento de Estado para este ano, 2015, que previa a criação desse tipo de sociedade e, entretanto, agora o Governo está a trabalhar nisso e, portanto, a breve terá. E no setor em si, no setor da construção e da promoção imobiliária, temos assistido algumas fusões, houve também fundos que foram criados pelos bancos para absorver a massa falida de algumas construtoras. Que perspectivas é que tem para o futuro do setor? Acha que ainda não acabou esse processo? Não acabou claramente. Os fundos ainda têm muito produto imobiliário para colocar e, portanto, por isso nós vemos hoje em dia as campanhas publicitárias dos bancos, etc., já no retalho. Eu penso... É o único sítio onde se pode comprar a 100%. Com financiamento a 100%. Sim, é verdade. Pois, exatamente. É uma forma de facto, de escoar de forma privilegiada relativamente aos outros promotores. Mas eu penso que... Quer dizer, neste momento, os promotores, os bancos, têm ainda muitos ativos, passam a pensar em formas alternativas de os vender, essa é uma delas, portanto, vender diretamente no retalho, mas têm também pacotes muito interessantes para os investidores. É evidente que uns pacotes são mais interessantes que outros, porque os bancos ou vendem pacotes de coisas muito boas, que são muito bem vendidas, ou então tentam misturar pacotes de coisas boas com coisas menos boas para escoar produto menos bom e os investidores aí têm menos interesse. Mas eu penso que não acabou. Para responder à sua pergunta, acho que nós vamos estar os próximos 2 ou 3 anos com esse mercado. E isto agora falando mais a nível do próprio setor, das próprias empresas, a crise em Angola está a afetar ainda mais as construtoras portuguesas que lá estão e que tentaram escapar à crise em Portugal? Sim, eu acho que vamos lá ver. Eu acho que a crise em Angola afeta todas as entidades que lá estão,
digamos, as entidades que lá estão, as grandes construtoras que lá estão, também estão em muitas outras geografias e, portanto, conseguem amortizar um bocadinho essa, ou seja, não têm os ovos todos no mesmo cesto. Aqueles pequenos promotores... Aqueles que são médios têm dificuldade, continuam muitos deles a conseguir trabalhar, mas têm dificuldade em trazer os fundos para Portugal, e isso pode ser relevante porque muitos deles têm a atividade lá para permitir depois compensar o momento difícil que estão a viver aqui, portanto há aqui um problema de fluxo de fundos que se torna mais difícil. Muitas pessoas que perderam o emprego no setor que foram para lá para e muitas empresas não chegaram a perder emprego, elas próprias no setor, porque passaram as pessoas para lá e, portanto, isso de facto é um tema. É um tema no qual eu não sou muito especialista, porque sabe que os advogados nesta área, nós trabalhamos muito mais com promotores e com investidores do que com construtores. Nós trabalhamos alguma coisa com construtores. Aliás, fizeram recentemente uma grande operação que foi noticiada, creio que é público. É público, sim. Está a falar da Vila Moura. Em Vila Moura. Sim. Sim, fizemos uma transação. Essa transação é uma transação muito interessante. Sempre não, mas nos últimos 2 anos foi das maiores que sim, tiveram lugar em sabe Portugal. Que essa estatística depende muito para todos os gostos, mas há quem diga que foi a maior nos últimos 10 anos na área turística. Eu acho que foi sem dúvida uma transação muito grande, com uma grande dimensão. Mas é a prova de que o futuro do imobiliário em Portugal está indissociavelmente ligado ao turismo. Eu acho que é a prova de que... Desse imobiliário para investimento. Sim, eu acho que é a prova de que... não é de que o futuro imobiliário está indissociavelmente ligado ao turismo. Eu acho que é a prova de que o turismo é também uma área muito importante, uma componente muito importante do todo do setor imobiliário. Porque durante muito tempo o setor turístico era um setor importante, obviamente todos nós, advogados que trabalhamos nesta área, compramos e vendemos hotéis e temos clientes que são investidores, não operadores, mas investidores nos hotéis e, portanto, isso é comum. Mas é preciso ver que esse negócio em particular foi um negócio que é público hoje em dia, que envolveu um valor de cerca de 200 milhões e é um negócio que tem muito interesse porque, por um lado, potencia o desenvolvimento da atividade na região, porque quando um player internacional de enorme dimensão vem para Portugal e está disponível para investir aquela quantia num resort que precisa de muito investimento ainda. É uma espécie de hub turístico regional. Exatamente, portanto, aquilo vai influenciar tudo aquilo que está à volta e, portanto, nessa medida, e eu penso que, de facto, aquilo é muito interessante porque é a primeira transação de muito grande dimensão que se faz no Algarve, nos últimos anos, e isso na última década, praticamente, e eu acho que isso, de facto, nós devemos ver isso com uma grande... Na altura, houve muitas pessoas que me perguntaram, mas estão a vender a preço de saldo, estão a vender mais barato do que era. Isso é tudo irrelevante para nós. O que é importante é que aquele dinheiro que lá está... aliás, para os portugueses, quanto mais barato fosse a compra, melhor, porque significa que mais dinheiro disponível tinha o investidor para desenvolver o produto que lá está e, portanto, para investir e para criar emprego à volta e para fazer tudo isso. Portanto, eu acho que é uma outra dimensão de uma coisa que há 3 anos não acontecia e que agora começa a acontecer, e há outros produtos na zona que também estão a ser objeto de análise de estudo para transações. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Direito a falar. Gosto. E nós regressamos na próxima semana com novos temas e com novos convidados.